Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos começar a falar sobre a carta às 7 igrejas, que está no livro de Apocalipse. E a primeira carta, que foi escrita por João, no exílio, ele estava exilado por causa do imperador Domiciano, que era terrível, era pior do que Nero, perseguia e matava cristãos. E foi lá nessa ilha de Patmos que ele escreveu, recebendo de Deus, a mensagem do livro de Apocalipse. E dentro dessa mensagem estão as 7 cartas. E a primeira delas é carta à igreja de Éfeso, que está em Apocalipse 2, versículos de 1 a 11. Primeiramente, nós vamos falar sobre Éfeso. Éfeso era a capital romana na Ásia Menor. Ficava entre a Europa e a Ásia. Ficava ali na mediação. E era uma capital muito importante sob o domínio romano. 1000 anos antes de Cristo, ela foi fundada pelos jônios. E era mesmo 1000 anos antes de Cristo, era um importante polo comercial. Era uma cidade portuária, embora não houvesse mar, porque o mar Egeu ficava um pouco distante. Mas os romanos e os gregos, eles conseguiram assorear o rio que passava ali, e eles conseguiram que navios aportassem. Então, ela desenvolveu muito e era próspera, porque lá tinha um teatro com 25 mil lugares, também uma biblioteca com 12 mil títulos ou pergaminhos. Então, era uma cidade de cultura, era uma cidade muito desenvolvida. Só que tinha um problema sério. Apesar desse progresso, apesar de tudo, ela era uma cidade bastante perdida, porque o convite à prostituição era muito grande e as pessoas dali tinham influências péssimas, porque Deus não imperava ali. O que imperava ali eram os deuses pagãos. Inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo, que é o templo de Diana, Diana para os romanos e Ártemis para os gregos, lá existiam verdadeiros bacanais. E tudo se podia fazer ali com as prostitutas cultuais. Então a influência era muito ruim. Era uma cidade, como eu disse, muito perdida. E das 11 igrejas que estavam ali naquele ponto, que hoje é a Turquia, 7 receberam cartas que Deus mandou que fossem escritas para cada uma daquelas igrejas. Mas, na verdade, essas 7 igrejas, das 6 que têm qualidades e têm defeitos, foram tudo isso comentado ali. Mas a igreja de Laodiceia, que é a 7ª, não houve coisa boa para falar, não. Mas Éfeso tinha bastantes qualidades. Então, nós vamos começar lendo o texto de Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, o que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Essa primeira parte aqui é a parte dos elogios. Jesus está falando com a igreja através de João, que recebeu a mensagem, o apóstolo João. Então, quando ele começa aqui, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Cada estrela, que fala que é o anjo da igreja, é o líder, seria o pastor, seria a liderança da igreja, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Então, cada castiçal de ouro representa uma igreja, e cada estrela
Cada estrela é a liderança de cada dessas igrejas. Interessante que, se a gente ler todas as características das 7 igrejas, nós veremos que é uma coisa assim emblemática, porque o que acontecia ali acontece nas igrejas de hoje e vai continuar acontecendo, porque as igrejas são formadas por assembleias de pessoas e muitas das igrejas também se perdem, porque elas às vezes ficam tão centradas na obra que ela esquece o dono da obra e Jesus acaba ficando do lado de fora. Pessoas que se dedicam com seu coração à obra, mas muitas vezes ela é mais focada no sucesso da obra do que mesmo de levar o nome santo de Jesus a outras pessoas. Infelizmente, isso acontece também hoje. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer o mal, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu o achastes mentirosos. Porque a igreja tinha um propósito de não aceitar os falsos profetas. Então, como Deus nos manda testar os espíritos, ali eles testavam aquelas pessoas que começavam a falar de Deus, e como na igreja de Bereia, eles iam na palavra e viam se aquela pessoa estava falando de acordo com as escrituras ou se estava usando de coisas falsas, de ideias falsas para corromper a igreja. Então, ela se manteve muito tempo firme, porque ela testava esses homens e também não tolerava o povo mau, porque uma igreja ela tem que estar em união, ela tem que ser uma igreja da paz. Ela não suportava os mentirosos, e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste, porque a igreja defendia o nome de Cristo. E quando Paulo escreveu aos Efésios, já havia mais ou menos de 50 a 60 anos. A igreja se manteve fiel muito tempo, até que ela começou a se desviar de alguma forma. E continua no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Caridade aqui é o mesmo sentido de amor. Ela tinha esquecido o primeiro amor. Isso acontece conosco também hoje. Muitas vezes a pessoa, quando aceita Jesus, tem aquela satisfação, aquele brilho no olho, aquele entusiasmo em falar da obra de Deus, levar Cristo para outras pessoas. Aquele é o primeiro amor, e é um amor que deveria permanecer, porque o amor de Cristo por nós nunca arrefece, nunca arrefecerá, mas nós caímos nessa cilada de deixar de lado, e muitas vezes preocupar com coisas da obra de menos importância e vai esquecendo e vai esfriando, e esse primeiro amor ele vai recrudescendo, e isso aconteceu na igreja, que era tão cheia de qualidade, que não deixava que a palavra ela fosse corrompida, que testava os profetas para ver se vinham da parte de Deus, era tão correta aquela igreja, fazia tudo tão certinho. Mas para Deus, não basta fazer como manda o figurino, não basta fazer tudo direitinho. Se o amor tiver esfriado, o amor de uns para com os outros, o amor da igreja para fora da igreja, levando a palavra, levando Cristo a outros, essa igreja havia caído nesse ponto. E no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Então, aqui é um convite de Jesus para que aquela igreja se arrependesse. Ele não está dizendo, Jesus não está dizendo aqui, através de João, que aquela igreja estava perdida, que aquela igreja não tinha jeito para ela. Na verdade, ele estava falando, arrepende-te, porque se ela arrependesse, nós, quando pecamos, se nós arrependermos, tem jeito para nós. O Senhor nos recebe novamente, de braços abertos, com o coração aquecido. Muitas vezes, nós é que não voltamos naquele ponto em que caímos. E Deus conhece as nossas obras, conhece o nosso pensamento. Por isso que Ele fala,
que a gente sabe onde a gente caiu. Não precisa Jesus falar. Nós temos a medida, nós sabemos onde foi que fraquejamos, onde que começamos a desviar e escolher o caminho mau. Então, é muito importante que nós continuemos firmes, porque senão o Senhor Deus, ele nos visita, e nos visita não de maneira agradável, porque ele quer que nós voltemos atrás e recomecemos a caminhada com ele. E diz o seguinte: lembra de onde caíste e arrepende, e pratica as primeiras obras. Então, nada está perdido. Que nós precisamos, como essa igreja precisava, voltar ao primeiro amor, voltar àquelas primeiras obras que tanto agradavam o coração do Pai. E muitas vezes estamos tão envolvidos com outras coisas que nós não fazemos esse exame de consciência, esse exame por dentro, no interior, de onde nós erramos, onde estamos errando, para poder resgatarmos aquele amor que foi desvanecido. Brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então a ordem aqui é arrepender, é a mesma ordem para nós do século 21. Temos que arrepender, mudar a rota, voltar àquele ponto onde nos perdemos e fazer direito, fazer tudo de novo e recomeçar. Aí volta a falar: tens, porém, versículo 6, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aí Deus, ele coloca um ponto importante aqui, porque eles não aceitavam, eles abominavam, o povo daquela igreja abominava as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Eu não sei se ele era um prosélito, um recém-convertido, se ele era um diácono, mas ele se desviou e ele era muito liberal. Ele achava que se nós somos salvos, se nós temos a Deus, nós somos livres para pecar, para fazer o que quisermos. É o liberalismo mesmo. E a pessoa, ela não é mais cobrada por Deus, e na verdade não é o contrário. Quanto mais conhecemos a palavra, quanto mais conhecemos as leis do Senhor, mais seremos cobrados. E esses nicolaítas, eles faziam tudo de errado e queriam ser reconhecidos como pessoas muito espirituais, e na verdade eles já eram contaminados. E essa igreja tinha essa vantagem, também não aceitava as obras do nicolaítas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas 7 cartas tem essa mesma frase aqui, esse mesmo versículo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. As cartas, elas são semelhantes num ponto, porque Deus, ele é extremamente didático para ensinar. Então, ele tem uma sequência muito importante, uma sequência muito exata. Ele fala de todas as boas obras, depois Deus levanta o ponto errado. Só que no final, ele vem e mostra uma saída. Então Deus é perfeito para ensinar, para que nosso coração receba a mensagem e para que pratiquemos de acordo com a vontade de Deus. E aqui, para nós recebermos da árvore da vida, nós temos que andar com o Senhor até o final, perseverando na doutrina, perseverando na palavra e, principalmente, perseverando em amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Todas as cartas vão mostrar aqui, ao final, qual que é o prêmio para aqueles que perseverarem. Então, que nós possamos fazer como a igreja de Éfeso, sendo pessoas que se engajam na obra, mas sem esquecer que o dono da obra é Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que nos prepare sempre para a vida eterna, com perdão de nossos pecados. Amém.